Olá, prezados alunos e alunas. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo de introdução à física moderna. E hoje nós vamos falar do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele foi observado pela primeira vez na transição do século XIX para o século XX. E foi mais um problemão que a física da época teve que enfrentar. Porque as teorias existentes, da física clássica não explicava de maneira satisfatória aquilo que era observado. As equações de Maxwell não eram compatíveis com aquilo que estava sendo observado experimentalmente. Então, precisou de uma nova teoria para se explicar esse fenômeno. Mas, o que consiste o efeito fotoelétrico? Vamos lá. No final do século XIX, o físico alemão Heinrich Hertz observou que elétrons poderiam ser arrancados de uma placa metálica quando uma luz incidia sobre ela. Então aqui nós temos uma ilustração do experimento que foi feito para se observar esse efeito. Dentro de um tubo tem duas placas metálicas e em uma delas era incidida uma radiação, uma luz, poderia ser não necessariamente uma luz, poderia ser uma radiação ultravioleta, um raio-x ou qualquer outra radiação. Mas observava-se inicialmente que quando uma luz incidia nessa placa, observava-se uma passagem de corrente nesse circuito que estava ligado na placa que estava imediatamente oposta a essa que recebeu radiação. E de onde que veio essa corrente? O galvanômetro que estava aqui registrou a passagem de corrente. E para onde que veio esses elétrons, essas cargas elétricas? Só poderia ter vindo dessa outra placa que está recebendo a luz. Então, chegou-se à conclusão que essa luz estava arrancando elétrons, portadores de cargas negativas, dessa placa e se dirigindo para essa e registrando essa passagem de corrente. Só que a teoria clássica das ondas eletromagnéticas, desenvolvida por Maxwell, que unificou o eletromagnetismo, não eram compatíveis para explicar esse fenômeno. Para a física clássica, a luz é uma onda. Como uma onda poderia arrancar elétrons de uma superfície metálica? E esse era o grande problema. Muito bem. A teoria clássica relaciona a energia transportada por uma onda com a sua intensidade. Então, esperava-se que, pegando uma luz de alta intensidade e incidindo nessa placa, mais energia ia ser transmitida para os elétrons e assim eles poderiam escapar mais facilmente. No entanto, quando se pegava uma luz de alta intensidade, de uma certa frequência, o efeito não era observado. Então aumentava-se a intensidade de maneira considerável e não se observava o efeito fotoelétrico para uma dada frequência. No entanto, quando se pegava uma luz mais fraca, intensidade mais baixa, com uma frequência um pouco maior, o efeito já era observado. Então, a grande questão era esta: a energia transmitida para os elétrons que estavam sendo ejetados da placa não estava relacionado com a intensidade, e sim com a frequência. Então, repetindo, uma luz de alta intensidade, mas com uma frequência baixa, não conseguia arrancar os elétrons. E, ao contrário, uma luz de baixa intensidade, mas com uma frequência maior, conseguia ejetar os elétrons. Elétrons arrancados por uma placa metálica por incidência de luz. Como explicar isso? A explicação, então, veio em 1905. Einstein, usando a ideia de pacote de energia proposta por Planck, conseguiu dar uma explicação satisfatória
para o efeito fotoelétrico. Einstein considerou que a luz era formada por partículas elementares de energia, um quanto. Essas partículas mais tarde foram chamadas de fótons. Então, Einstein, daqui que veio a ideia de Einstein de considerar a luz não só como um feixe de luz, uma onda eletromagnética, mas também como um feixe de partículas. E cada partícula desse feixe de luz transportava uma certa quantidade de energia, um quanto. E nesta colisão de uma partícula de luz com o elétron dessa placa metálica é que ocorria a transmissão de energia. Quanto maior fosse a frequência dessa partícula de luz, mais energia ela iria transportar. E aí, ao colidir com os elétrons, essa energia era transferida para esse elétron para que ele pudesse ser ejetado. Então essa foi a proposta de solução de Einstein para o efeito fotoelétrico. Para um elétron ser arrancado de uma placa metálica, ele deve receber a colisão de um fóton com um valor de energia definida pela equação de Planck, que nós vimos lá na nossa primeira aula. Energia está relacionada com a frequência. Esse H é a constante de Planck. Então observe, quanto maior a frequência, mais energia transporta o fóton. E aí mais facilmente ele pode transferir essa energia para o elétron que está na placa para ele poder ser ejetado. Uma luz de alta intensidade, mas com frequência baixa, transporta menos energia. E para arrancar um elétron aqui precisa de um certo valor de energia. Tá certo? Senão ele não consegue se desprender do núcleo do átomo a qual ele pertence. Esta explicação deu à luz um caráter dual, ou seja, a luz se comporta como uma onda, mas também como um feixe de partículas. Então o efeito fotoelétrico só pode ser explicado se a luz fosse considerada um feixe de partículas. Os elétrons arrancados da placa são chamados de fóton-elétrons. A energia máxima, energia cinética, que um fóton-elétron de um fotoelétron é dado pela seguinte expressão. Então aqui, a energia do fotoelétron. O fotoelétron é aquele elétron que foi ejetado, que se desprendeu do núcleo ao qual ele estava ligado na placa. Tá? Então tá aqui, essa energia máxima que vai ser uma energia cinética. Tá? É igual a energia que o fóton incidente transportava, que é HF, menos uma energia T. Quem é essa energia T? Aqui, ó. T corresponde à energia mínima que o elétron precisa receber para se desprender do núcleo do átomo. Essa energia é chamada de função trabalho e depende do metal. Cada metal tem um valor diferente dessa energia, dessa função trabalho, ok? Bom, então aqui nós temos então os elétrons incidentes que vai transportar um certo valor de energia, HF. E quanto maior a frequência, mais energia ele está transportando. E aqui estão os fóton-elétrons, aqueles elétrons que foram arrancados, dessa placa. Essa energia máxima que ele pode ter corresponde à energia que ele recebeu dos elétrons incidentes, menos a que ele gastou para se desprender do núcleo do átomo, que é a sua função trabalho, esse T aqui, tá bom? Para cada metal, os elétrons incidentes devem ter uma frequência mínima para que o efeito fotoelétrico ocorra. Esta frequência é chamada de frequência de corte. É aquilo que eu estava falando para vocês. Se a frequência for baixa, aquela radiação, aquela luz, não consegue ejetar os elétrons, porque não vai transportar energia suficiente. Então existe para cada metal um valor de frequência de corte, para que o efeito seja observado. E essa frequência de corte pode ser encontrada através dessa relação. É a função trabalho do metal dividido pela constante de Planck. Por quê? Porque a energia mínima para que
o elétron seja ejetado, corresponde à função trabalho, né? Então, se você passar esse H para cá, ó, fica HF de corte. Tem que ser energia mínima para o elétron se libertar do metal. Que corresponde exatamente à sua função trabalho, esse T aqui. Então, aqui tem um gráfico ilustrando, então, a energia cinética desse fóton-elétron e a frequência da radiação para poder ser observado o fenômeno. Aqui embaixo tem o valor da função trabalho. Então, o que nós vamos observar aqui? Ó? Para que o elétron consiga ser ejetado e tenha uma energia, né, para poder escapar desse metal, ele precisa ter uma frequência mínima, que é a nossa frequência de corte. Se a radiação, né, incidente for de uma frequência menor que esse valor, olha aqui, ó, daqui para baixo, uma frequência menor, o elétron incidente vai transportar uma energia menor do que a função trabalho, ou seja, a energia transferida para aquele elétron não vai ser suficiente para que ele se desprenda do núcleo do átomo lá do metal. Energia mínima para a ocorrência do efeito fotoelétrico, então vai ser dado pelo produto da constante de Planck da frequência de corte. Corresponde à função trabalho. Então essa energia mínima corresponde à função trabalho. Uma observação importante. A energia de um fóton é muito pequena, pois o H, constante de Planck, é 6,6 vezes 10 a menos 34, olha lá, Joule vezes segundo. Por isso, é comum o uso de uma outra unidade, tá, para essa energia, e não o Joule, que é do sistema internacional, né? E sim o electrovolt, como unidade de medida de energia nesse estudo. Tá? Então, o electrovolt é uma unidade de energia. Corresponde a quantos joules? Esse aqui, ó. 1 electrovolt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Tá? Então, é comum nesse estudo, vocês vão observar nos exercícios, a energia sendo dada em electrovolts. Okay? Então, essa conversão aqui é importante saber fazer, tá? 1 electrovolt, regra de 3. 1 electrovolt igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Ok, pessoal. Vamos ver aqui como esse negócio pode ser cobrado nos vestibulares. Esse aqui é uma questão do PISME. Vamos lá. Joyce trabalha com espectroscopia de fotoelétrons, que é uma técnica de caracterização de materiais que consiste em bombardear um material com raio-x de uma determinada energia e medir a energia cinética dos elétrons arrancados da superfície do material. Com isso, é possível saber a composição química e o tipo de ligação entre os átomos da amostra estudada. Joyce quer estudar uma folha de grafeno, que é um material composto somente de átomos de carbono. Para isso, ela usa duas fontes de raio-x, fonte A e B, que possuem frequências FA e FB, respectivamente, com FA maior que FB. Ou seja, a frequência da fonte A, né, vai transportar mais energia do que a da fonte B. A frequência não, pessoal. A frequência é maior. Os fótons, né, da fonte A vai transportar mais energia do que os fótons da fonte B. Simplesmente porque a frequência da fonte A é maior que a frequência da fonte B. Vamos lá. Sobre esse experimento, são formuladas 3 hipóteses. Se usarmos a fonte A, os elétrons extraídos da folha de grafeno chegam ao detector com uma energia cinética maior do que a que seria medida se usássemos a fonte B. É o que nós acabamos de falar, né, pessoal? A fonte A tem maior frequência que a fonte B. Logo, os elétrons, os fótons incidentes, a radiação incidente, vai ter uma energia maior do que na fonte B. Logo, os elétrons vão receber mais energia e vão, obviamente, ser detectados com mais energia. Ok? Então, essa aqui é verdadeira. Os elétrons extraídos do nível S, que é o nível eletrônico mais interno dos átomos,
chegarão ao detector com energia maior do que os elétrons da camada P, pois aqueles, lá do S, estão mais fracamente ligados ao núcleo, demandando menos energia para arrancá-los. É o contrário, né, pessoal? Quanto mais próximo do núcleo os elétrons estiverem, mais presos eles estarão. Mais energia será necessário fornecer a ele para que ele escape do núcleo do átomo, né? Os que estão mais afastados, na camada P, né, eles vão ser arrancados mais facilmente. Então, esses que estão na camada mais afastada do núcleo vão chegar com mais energia, não os que estão lá na camada mais interna, né? Então, essa ficou falsa. A energia de ligação dos elétrons nos átomos de carbono é quantizada. Sim, é a teoria que foi implantada por Planck, né? A energia não é contínua, ela é quantizada, é um número inteiro de H vezes F, então verdadeira. Assinale a alternativa correta a respeito das hipóteses formuladas. Então, verdadeiras A1 e A3, isso vai dar a letra B. Okay? Então, a questão conceitual. Vamos fazer aqui uma questão com números. O gráfico abaixo mostra como varia a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por um metal em função da frequência da radiação incidente. Determine, sendo dado aqui a velocidade da luz no vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas, das radiações. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, analisando o gráfico, vamos responder essas perguntas. Vamos lá. Qual é a função trabalho do metal? Então, se a gente conhece esse tipo de gráfico, eu mostrei para vocês lá, a gente sabe que este valor que está aqui embaixo, ó, é o valor da função trabalho. Então, aqui é só olhar e ver. Você precisa conhecer esse tipo de gráfico. Uma pergunta dessa é simplesmente você coletar os dados que estão no gráfico, né? Então, a resposta letra A é essa aqui, ó. Função trabalho é menos 4,5, o quê? Electrovolts, é a unidade de energia. Tá? Esse sinalzinho de menos indica que os elétrons precisam receber esta quantidade de energia para que ele se desprenda. Ok? Por isso que esse sinalzinho de menos tem esse significado. Letra B. A frequência de corte do metal. Também conhecendo esse gráfico, né, que eu mostrei para vocês, a gente sabe que a frequência de corte é o valor que fica aqui. Ó. A partir dessa frequência, né, os elétrons poderão ser ejetados da placa. Radiações com frequências menores que essa, não ocorre o efeito fotoelétrico. Então, a frequência de corte é esse valor aqui, ó, 1,08 vezes 10 a 15ª Hz. Letra C. O maior comprimento de onda de uma radiação capaz de extrair elétrons do metal. Ora, o maior comprimento de onda é aquele que corresponde à menor frequência, né? Então, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, uma vez que a velocidade é constante, né? Velocidade para as ondas eletromagnéticas é essa aqui. Então, vamos usar a equação fundamental da ondulatória. Vamos lá, V é igual a lambda vezes F. A velocidade dessas ondas, dessa radiação, é o 3 vezes 10 oitava. Eu quero saber o maior comprimento de onda. Logo, eu tenho que usar a menor frequência, que é a frequência de corte. Então, está aqui. 3 vezes 10 oitava, metros por segundo, dividido por 1,08 vezes 10 a 15ª Hz. Fazendo essa continha, você vai achar, então, 2,78 vezes 10 a menos 7 metros, que é o maior comprimento de onda de uma radiação capaz de extrair elétrons do metal. Ok? Foi entendido isso? Bom, pessoal, então com esses dois exemplos ilustrativos, né, eu termino essa videoaula. Deixo vocês aí agora com os exercícios do nosso livro didático que estão nas páginas 255, 256 e 271. Além disso, nos slides de aula que estão aí no AVA também, tem outros exercícios, convido vocês a darem uma olhadinha lá e tentar resolvê-los. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no nosso fórum de dúvidas do livro de Introdução à Física Moderna. Forte abraço para todos vocês e bons estudos!